meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática. Hoje, iniciando o nosso módulo de InDesign, né? Este é o nosso último módulo, pessoal, nosso módulo final do curso, onde nós vamos aí entregar para vocês o conteúdo importante sobre finalização de projeto, né? Já que o InDesign ele tem um objetivo bem interessante. Tá? Ele tem um propósito bem interessante no todo que nós aprendemos relacionados a design gráfico, a produção gráfica. Tá? Já estou aqui com o meu InDesign aberto, como vocês podem ver. É importante que ele esteja instalado na máquina, pois ele também, assim como o Illustrator e Photoshop, também não vem instalado, tá, pessoal? Essa é a aparência inicial do programa. E antes de falarmos efetivamente do programa, vamos falar aí sobre a sua utilidade, o seu propósito, né, a sua utilidade final, para que ele efetivamente serve, tá? E ele serve aí uma ferramenta voltada para editoração de documentos, tá? Então ele é uma ferramenta muito útil para qualquer pessoa que precise criar qualquer documento relacionado à paginação, que tenha paginação, tá? Então é ideal para, no caso, projetos relacionados a revistas, livros, independente de físicos ou digitais, tá? Os conhecidos como e-books ou EPUBs, tá? São basicamente livros digitais que podem ser lidos em qualquer dispositivo, tá? Seja ele um tablet, seja ele o Kindle, né? Seja ele um celular, independente da marca, a gente também consegue fechar arquivos para este tipo de finalidade, tá? Assim também como ele serve para a criação de catálogos, manuais, entre outros tipos de publicação, sempre relacionado à paginação, ou seja, se essa sua publicação possui mais de uma página, ela bem possivelmente pode ser feita ou deve ser feita no InDesign, pois o InDesign vai possuir recursos que vão ajudar bastante no momento da criação, desenvolvimento e fechamento desse arquivo, tá? Então é para isso que nós utilizamos o InDesign e vamos aprender aí na prática como ele funciona em suas ferramentas, ok? Iniciando, pessoal, a nossa aula, nós vamos ter aí o nosso menu inicial, tá? Na verdade, esse aqui é um menu rápido, chamado de Quick Menu. Ele pode ser fechado caso você queira, tá? Mas ele basicamente nos facilita pelo fato de termos aqui alguns atalhos, tá? Uma observação é sobre a versão que eu estou utilizando com vocês aqui na aula, é a versão CS6, tá? O InDesign versão CS6, ok? É uma versão muito boa que a Adobe criou do InDesign, recomendo bastante, uma versão bem completa, tá? Então, se você puder baixar o CS6 no seu computador, é uma ótima, ok? Assim também como o Illustrator, se eu não me engano, eu usei a versão CS6 também. O pacote CS6 é muito bom, tá? Anteriormente, uma curiosidade aí é que o InDesign antigamente se chamava PageMaker, tá? Também já ministrei aulas do PageMaker, porém a Adobe comprou, ele não era da Adobe, se eu não me engano, ele não era da Adobe, e aí a Adobe comprou e posteriormente transformou ele em InDesign, tá? É uma ferramenta muito interessante e para essa área de editoração é uma das mais utilizadas, ok? Para criarmos aí um novo documento, nós vamos clicar aqui em Create New Document ou podemos dar o famoso File New Document, ok? Tanto faz. Aqui apareceriam os documentos recentemente abertos. Como eu acabei de reinstalar o InDesign, não tem projetos aqui abertos recentemente, tá? Eu vou dar um clique aqui em Documents. A área de configuração é um pouco parecida com as demais, porém tem suas diferenças, suas particularidades, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro eu tenho aqui o Document Preset. Basicamente ele é padrão ou personalizado, né? Que é o Custom. Vou deixar um padrão. Em Intent, basicamente a gente vai definir qual é o projeto, né? Qual é o propósito do nosso projeto aqui no InDesign.
se será um projeto feito para impressão, se ele será feito para web, ou seja, para monitores, para serem exibidos em monitores, ou digital publishing, que seria um projeto para celular, por exemplo, um projeto digital que poderia ser reproduzido facilmente em dispositivos móveis, por exemplo, tá? Number of pages é o número de páginas. Start page, página inicial, quantas páginas iniciais eu preciso de uma. E aqui eu vou definir o número de páginas, ok? Então vou criar aqui um número de páginas apenas para exemplo, tá? Vou colocar aqui 10 pages ou 10 páginas. Facing pages é para uma página ficar junto à outra, ficar espelhada uma com a outra, tá? Aqui em page size a gente vai definir o tamanho da página, ok? Qual o tamanho da página que nós vamos fazer o projeto. Existem várias medidas internacionais e nacionais, tá? Que são aplicadas também aqui no Brasil, e outras que não são aplicáveis, tá? Vamos utilizar o mais comum, que seria o A4. Uma coisa interessante aqui que vocês vão ver é que a medida vai ficar dessa forma, bem diferente dos outros programas, né? Que medida é essa, Vitor? Tem esse pezinho aqui no meio, né, da medida. Ela é a medida conhecida como PICAS, tá? Chamada de PICAS. Ok? Então, normalmente o InDesign vem como padrão com a configuração de medida para PICAS, mas assim que nós definirmos o documento, a gente vai acessar e eu vou alterar isso para centímetros, tá? Para durante o uso do programa nós tenhamos a medida centímetros e não a PICAS, ok? A gente vai fazer a conversão disso aqui, tá? Orientação no caso retrato paisagem, né? Folha em pé ou deitada. A gente vai trabalhar aqui, ó, retrato. Número de colunas, caso eu queira trabalhar com um projeto em colunas, eu posso definir uma margem, tá, em colunas, na verdade uma coluna imaginária para podermos aí termos como orientação, porém ela não será impressa com aquele molde, tá? Apenas para nos auxiliar mesmo, e que a definição do espaçamento da coluna, ok? A princípio nós não vamos criar colunas. Aqui em margens a gente pode configurar, inserir as margens aqui no nosso documento. A princípio vamos deixar a medida padrão de margens. Aqui em More Options ou mais opções, a gente pode definir a bleed, né, que é a margem externa do nosso documento, tá? Então, como está 3p em margens, em bleed eu vou colocar um p aqui só como exemplo, ok? Vamos dar um ok aí para definir o nosso novo documento, pessoal. Beleza, ó, maravilha. Agora sim nós estamos efetivamente dentro do nosso novo projeto, tá? Do InDesign. E aqui eu preciso explicar para vocês, só para vocês terem aí a dimensão do seguinte. Aqui fora, pessoal, deixa eu dar um zoom. Nós temos aqui a nossa a nossa sangria, né? A nossa margem externa. A linhazinha preta representa a linha da folha, a limitação da folha, então a folha vem até a linha preta, tá? E aqui dentro, de cor meio rosa, puxado meio que para roxo aqui no cantinho, né? Aqui em cima fica mais clarinho, parece um rosa. A gente tem a nossa margem, tá? Então a gente trabalha da seguinte maneira: o conteúdo principal, o conteúdo indispensável, ele deve estar dentro da margem, ok? O que estiver fora da margem já é sujeito a corte, tá? Então nós não deveremos colocar informações aqui fora, ok? Por mais que aqui o risco de corte seja menor, tá? E aqui eu criei uma outra margem aonde o corte será ainda mais certo, né? Aonde o corte será basicamente certo aqui fora, tá? Porém a gente vai criar sempre para mais, como eu ensinei para vocês anteriormente, pelo fato do seguinte, pelo fato de a gente ter as facas de corte, né? Então a faca de corte ela pode simplesmente passar depois da marcação e vai deixar um filete branco no entorno da folha, deixando o trabalho feio. Então nós vamos criar para mais, para que não haja essa sobra de folha, tá? Em branco. E aqui dentro a gente sempre tem que respeitar onde o conteúdo principal deve ficar aqui dentro. E aqui fora a gente coloca o conteúdo que é dispensável, tá?
e aqui simplesmente é a área de sobra, então nenhum conteúdo importante deve ficar contido aqui, apenas o fundo, por exemplo, que pode ser cortado, tá? Simplesmente a gente faz a mais para que não haja filete de sobra na nossa arte, tudo bem? Beleza, então essa é a nossa página inicial, a nossa página de capa, tá? Essa aqui é a nossa capinha, essa folhinha de capa. Aqui no InDesign a ferramenta Zoom é a mesma dos outros programas, ou seja, eu posso pressionar o Alt e com o scroll do mouse, a bolinha do mouse, eu vou posicionar em alguma região e vou jogar essa bolinha para frente com o Alt pressionado para dar zoom. E para tirar o zoom a mesma coisa, a bolinha para trás, ok? A barra de espaço habilita a mãozinha, tá? A ferramenta Hand, a gente poder navegar na folha. E aqui em cima eu tenho um menu chamado de Pages, galera. O que seria o menu Page? O menu Page ele vai servir aí para exibir para a gente as páginas do nosso projeto. Ó. Então aqui nós temos a área Master, que nós vamos falar, explicar para vocês em outro momento, tá? Como funciona a ferramenta Master. E aqui embaixo nós temos as folhas efetivamente do projeto, tá? Então aqui eu tenho as folhinhas do projeto. Tudo aqui devidamente configurado. Então aqui a página inicial do nosso projeto, a nossa capa, e as outras folhinhas aí após ela até a 10ª folha, tá? E aí, se eu quiser acessar rapidamente qualquer uma das folhas, eu posso simplesmente dar um duplo clique, tá? E automaticamente ele já vai vir para essa folha. Eu vou tirar o zoom para vocês verem. Como vocês podem ver, ó, as folhinhas, a ferramenta Facing Pages, ela basicamente é isso aqui, ó. A gente vai espelhar as folhas. Então aqui está a folha 2 e aqui está, por exemplo, a folha 3, tá? E aí, se eu quiser navegar é sempre assim, ó, 2 cliques eu consigo rapidamente chegar na folha que eu desejo, ou eu posso, ó, navegar se enrolando o scroll do mouse ou a mãozinha, né, arrastando para navegar até as demais folhas, tá? Sem problema. O projeto exibe todas as folhas ao mesmo tempo, o que facilita bastante aí o nosso projeto, né? A execução do nosso projeto com mais facilidade, ok? Aí nós também teremos a ferramenta lupa, que nós temos em outros programas, que basicamente vai ter a mesma função: aproximar, sinal de mais, sinal de menos tira a aproximação. O sinal de menos aparece quando você pressiona a tecla Alt aí do seu teclado, ok? Então isso vai ajudar bastante aí na execução do nosso projeto. A gente ter aí o domínio de navegação das folhas, tá? E aí, a qualquer momento, se você ficar perdido, a 2 cliques na página desejada, tira o zoom caso necessário e você consegue voltar a trabalhar no seu projeto, tudo bem? Aqui nós também vamos ter as ferramentas de seleção, nós vamos ter a barra, na verdade, do lado esquerdo, onde nós vamos ter as ferramentas mais utilizadas aí na maioria dos projetos, tá? Nós vamos ver essas ferramentas, falar sobre muitas delas, algumas já existentes em outros programas e outras mais particulares desse programa, tá? Mas a maioria são ferramentas incomuns, porém elas podem ter aí utilidades diferentes, tá? Umas mais ou menos importantes, mas se elas existem aqui, elas também vão ter aí uma boa utilidade para utilizarmos aí em algum momento do projeto, tá? Bem, pessoal, as ferramentas de seleção aqui, primeiro falando sobre a seleção de setinha de cor preta, né? Ela vai ter aí o mesmo objetivo dos outros programas, tá? Que é efetuar a seleção dos objetos, dos itens existentes dentro do documento. Então, a ferramenta de seleção ela vai servir aí para que possamos selecionar os objetos existentes no arquivo. Por exemplo, aqui a gente vai criar um retângulo. Esse retângulo, vamos colocar uma cor aqui apenas de exemplo. Para a gente inserir cores, a gente vem nesse bloquinho de cima, tá? Com a ferramenta de seleção é possível que a gente clique sobre o objeto para selecioná-lo
e arraste pressionando o botão esquerdo para movimentar ele de posição, tá? E aí no entorno do objeto nós temos aí os bloquinhos para poder mudar o seu tamanho, a dimensão desse item ou desse objeto. Ok, pessoal? Então não tem muito mistério, é muito parecido com os outros programas da Adobe. Afastando o mouse do objeto, vai aparecer a curvinha para que você possa girar ou rotacionar esse objeto mudando o seu ângulo. Okay? E o Ctrl Z também vai servir para desfazer, assim como dos outros programas. Tá? Já a setinha branca vai servir para a gente mexer nos pontos dos objetos. Tá? Observa que agora ficaram pontinhos menores. E aí ele vai ter o objetivo de possibilitar a gente a distorcer esses objetos ou manipular os seus pontos. Tá? E aí falaremos sobre isso aí numa outra oportunidade, caso a gente precise fazer a customização desses objetos, tá? Inicialmente a gente não vai precisar mudar, então a gente não vai falar muito sobre isso neste módulo, ok? Customização de formas a gente fala mais no módulo de Illustrator, ok? Porque basicamente funciona da mesma maneira, tá? E aí para aumentar e diminuir sempre pelas laterais, pressionando a tecla Shift aí para a gente aumentar ou diminuir o tamanho, ou Alt caso a gente queira aumentar ou diminuir o tamanho sempre com a mesma proporção em todas as pontas do objeto, tá ok? Para salvarmos o nosso projeto ou o nosso arquivo no InDesign, o comando é o File Save, tá? Ou Ctrl S, e o formato ou tipo será o InDesign CS6 Document, né? No caso da minha versão CS6, então fica CS6 Document e ele fica salvo como .idd, tá? Que é o formato padrão do InDesign, do Adobe InDesign, ok? Não vamos salvar inicialmente esse projeto, então não precisa salvar ele porque ainda não fizemos aí efetivamente algo concreto para salvar, então apenas vamos fechar ele sem salvar na aula de hoje, tudo bem, pessoal? Então nas próximas aulas continuaremos o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Nós vamos encerrando a nossa primeira aula de InDesign por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos, tchau, tchau e até lá.